Existe um tipo de violência que não faz barulho. Ela não tem o estalo seco de um revólver calibre .38, nem o som surdo de um soco inglês quebrando uma mandíbula. É uma violência silenciosa, vestida de seda e veludo, que opera através de olhares de desprezo e sussurros em corredores exclusivos. Na Nova York da década de 1930, a alta sociedade erguia muros invisíveis, barreiras sociais feitas de dinheiro antigo e sobrenomes que vieram no Mayflower, projetadas para manter fora os imigrantes, os novos ricos e, principalmente, homens como Charles Lucky Luciano. Lucky havia conquistado as ruas. Ele havia dobrado a polícia, os juízes e as gangues rivais à sua vontade. Mas havia portas que permaneciam fechadas, trancadas não por chaves, mas por preconceito. Contudo, aqueles que subestimavam Lucky cometiam sempre o mesmo erro fatal. Esqueciam que ele não jogava pelas regras da sociedade. Ele reescrevia o livro de regras enquanto jogava. Esta é a história de uma noite em que a arrogância colidiu com o poder absoluto. Uma noite em que um simples não custou muito mais do que uma gorjeta perdida. É a crônica de como Lucky Luciano transformou uma humilhação pública em uma das demonstrações de força mais lendárias e extravagantes da história do crime organizado, provando que, para um homem com os bolsos fundos e o orgulho ferido, tudo está à venda, inclusive a dignidade de quem tenta humilhá-lo. A noite estava fria e límpida em Manhattan, o tipo de noite que faz as luzes da cidade parecerem diamantes espalhados sobre veludo negro. Lucky Luciano decidira jantar fora, não em um dos seus speakeasies esfumaçados ou nos restaurantes italianos familiares de Little Italy, onde ele era tratado como um deus romano. Ele queria algo diferente. Ele queria o L'Héritage, o restaurante francês mais exclusivo do Upper East Side. O lugar era um templo de esnobismo, com lustres de cristal que custavam mais do que a maioria das casas no Brooklyn, e talheres de prata maciça que pesavam na mão como barras de ouro. Era o reduto da elite bancária, dos herdeiros de ferrovias e das viúvas do petróleo. Lucky chegou em seu Cadillac preto, acompanhado por uma jovem atriz de teatro cujos olhos brilhavam com a promessa de uma noite de gala. Ele vestia um smoking feito sob medida, cortado na melhor alfaiataria de Londres, e em seu pulso brilhava um relógio Patek Philippe. Ele parecia um príncipe, mas cheirava a perigo. Ao entrarem no saguão de mármore, o ar mudou. As conversas diminuíram de volume. Os olhares se voltaram para a porta, não com admiração, mas com aquele julgamento clínico e frio que os aristocratas reservam para os intrusos. No posto de comando, guardando a entrada do salão principal como Cérbero guardando os portões do Hades, estava Monsieur Claude. Claude não era apenas um maître, ele era uma instituição. Um homem magro, com um bigode encerado e um nariz que parecia ter sido esculpido permanentemente em um ângulo de desdém. Ele conhecia cada rosto que importava em Nova York, e o rosto de Lucky Luciano, embora famoso nas manchetes policiais, não constava na sua lista de admissão. Lucky aproximou-se com o passo confiante de quem é dono do mundo. "Boa noite", disse ele com sua voz rouca característica. "Mesa para dois. A melhor que tiver perto da janela." Claude nem sequer olhou para o livro de reservas. Ele olhou para os sapatos de Lucky, depois para a gravata, e finalmente para os seus olhos com um sorriso que não chegava aos olhos. "Receio que isso seja impossível, monsieur", respondeu Claude, com um sotaque francês tão carregado que parecia uma caricatura. "O L'Héritage está completamente lotado esta noite." Lucky olhou por cima do ombro de Claude. Havia pelo menos 5 mesas vazias, visivelmente desocupadas, com toalhas brancas imaculadas esperando por clientes. "Estou vendo mesas vazias ali, Claude. Eu não me importo de esperar 5 minutos se precisarem arrumar algo." O maître soltou um suspiro teatral, como se estivesse explicando física quântica a uma criança. "Aquelas mesas estão reservadas, monsieur. Reservadas para membros, para cavalheiros. E nossa política de vestimenta e reputação é muito estrita. Não servimos o seu tipo de dinheiro aqui. Sugiro que procure uma pizzaria no sul da ilha."
Tenho certeza de que lá se sentirá mais em casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A atriz ao lado de Lucky corou violentamente, apertando a mão dele, querendo desaparecer. No salão, alguns banqueiros riram discretamente. Claude manteve o queixo erguido, sentindo o triunfo de ter colocado o gangster em seu devido lugar. Ele esperava que Lucky gritasse. Esperava que ele fizesse uma cena, o que só provaria que ele era um selvagem. Talvez esperasse até um soco, o que daria a Claude o prazer de chamar a polícia. Mas Lucky não gritou. O rosto dele tornou-se uma máscara de pedra. Seus olhos, que segundos antes brilhavam com a expectativa de um bom vinho, tornaram-se 2 poços de escuridão. Ele soltou o braço da moça suavemente e disse: "Espere no carro, querida. Isso vai demorar apenas um momento." Ela obedeceu, sentindo a tensão elétrica no ar. Lucky ficou sozinho no saguão com Claude. Ele não ameaçou o maître. Ele nem sequer falou com ele. Ele virou-se para um garçom que passava e perguntou com uma calma assustadora: "Quem é o dono deste lugar?" O garçom, tremendo, apontou para um homem corpulento sentado em uma mesa de canto, bebendo conhaque e rindo com amigos. Era Mr. Henderson, um investidor imobiliário que estava passando por tempos difíceis desde a crise de 29, embora mantivesse as aparências. Lucky caminhou até a mesa de Henderson. Claude tentou interceptá-lo. "Monsieur, você não pode entrar aí, vou chamar a segurança." Lucky o ignorou como se ele fosse fumaça e parou diante da mesa do proprietário. "Mr. Henderson?" perguntou Lucky. O homem olhou para cima, surpreso. "Quem é você?" "Meu nome é Charles Luciano, e eu quero comprar o seu restaurante." A mesa explodiu em risadas. Henderson engasgou com o conhaque. "Comprar? Meu caro, este lugar está na minha família há 2 gerações. Não está à venda. E certamente não para alguém como você. Agora saia antes que eu me irrite." Lucky não se moveu. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. O salão prendeu a respiração, esperando uma arma. Em vez disso, Lucky tirou um maço de notas de $1000, presas por um clipe de ouro. Ele jogou o maço na mesa em cima do prato de escargot de Henderson. Depois tirou outro. E mais outro. "Isso é $50.000, disse Lucky. O valor era astronômico para a época. Era o suficiente para comprar um quarteirão inteiro no Bronx. Isso cobre o valor do imóvel, o estoque de vinho, os talheres de prata e a boa vontade dos seus clientes." Henderson parou de rir. Ele olhou para o dinheiro. Ele sabia quem Lucky era. E mais importante, ele sabia que estava à beira da falência, devendo a metade dos bancos da cidade. Aquele dinheiro vivo, ali na mesa, era a salvação de sua vida. A arrogância evaporou, substituída pela ganância pura e simples. "Bem", gaguejou Henderson, "é uma oferta pouco ortodoxa." Lucky inclinou-se sobre a mesa, as mãos apoiadas na toalha branca. "Não é uma oferta, Henderson. É uma transação. Eu quero a escritura agora. Chame seu advogado. Eu tenho o meu esperando no telefone do saguão." A transação levou menos de 20 minutos. O advogado de Henderson, que estava jantando no local por coincidência, ou talvez por destino, redigiu um contrato de venda rápido em papel timbrado do restaurante. As assinaturas foram feitas ali mesmo, entre pratos de comida fria e taças de vinho. O dinheiro trocou de mãos. Henderson, agora ex-dono, levantou-se, apertou a mão de Lucky com um respeito recém-descoberto e comprado, pegou o dinheiro e saiu apressado, talvez com medo de que Lucky mudasse de ideia. Lucky Luciano ficou no meio do salão. Agora, ele era o proprietário. Ele olhou ao redor. Os clientes estavam em silêncio, sem saber se continuavam comendo ou se fugiam. Lucky fez um sinal para a orquestra. "Continuem tocando. A noite é uma criança." Então, ele se virou lentamente para a entrada. Monsieur Claude ainda estava lá, pálido como um lençol de hospital, segurando os menus contra o peito como se fossem um escudo. Lucky caminhou até ele. O som de seus sapatos italianos no mármore ecoava como badaladas de um sino fúnebre. Ele parou a centímetros do rosto do maître. Claude tremia visivelmente. O suor escorria por sua testa, derretendo a cera do bigode.
Monsieur Luciano, gaguejou Claude, a arrogância transformada em terror líquido. Eu não sabia. Eu estava apenas seguindo as regras. A política da casa. Lucky sorriu. Foi um sorriso genuíno, mas terrível. Eu sei, Claude. Você é um excelente funcionário. Você protege a integridade do lugar. Eu admiro isso. Claude soltou o ar, aliviado, achando que seria poupado. Obrigado, monsieur. Eu posso preparar a melhor mesa agora mesmo. Vou abrir uma garrafa de Chateau Margaux 1900 por conta da casa. Lucky levantou a mão, interrompendo-o. Não, Claude. Você não vai abrir nada. Sabe por quê? Porque a política da casa mudou. A nova política é muito simples. Nós não servimos pessoas que se acham melhores do que as outras. Lucky aproximou-se ainda mais, sussurrando no ouvido do francês. Você disse que eu deveria procurar uma pizzaria. O problema, Claude, é que eu não gosto de pizza. Eu gosto de poder. E você acabou de descobrir qual dos dois enche mais a barriga. Então, em voz alta, para que todo o restaurante e a cozinha ouvissem, Lucky decretou. Você está demitido. E não apenas demitido. Eu quero que você saia agora. Deixe o uniforme. Claude olhou para ele confuso. O uniforme, monsieur? Sim, disse Lucky friamente. O smoking pertence ao restaurante. E o restaurante é meu. Tire. Ali, no meio do saguão de mármore, sob os lustres de cristal e os olhares de toda a elite de Nova York, o orgulhoso Monsieur Claude teve que se despir. Ele tirou o paletó, a gravata borboleta, o colete. Ficou apenas de camisa e calças, parecendo pequeno, frágil e ridiculamente comum. A humilhação foi cirúrgica. Lucky não tocou nele. Ele apenas usou a propriedade para despir o homem de sua autoridade. Agora suma da minha vista, disse Lucky. E se eu vir você trabalhando em qualquer outro restaurante em Nova York, eu compro esse também. Claude correu para a porta, desaparecendo na noite fria, um rei destronado e exilado em questão de minutos. Lucky ajeitou as abotoaduras, caminhou até a porta e chamou sua acompanhante. Quando ela entrou, viu o salão sob nova direção. Lucky sentou-se na mesa que Claude havia negado. Um novo garçom, um jovem que vira tudo dos bastidores, correu para atendê-lo, as mãos tremendo, mas servindo o vinho com a reverência de quem serve um imperador. Lucky Luciano jantou tranquilamente naquela noite. Dizem que o cordeiro estava excelente. Ele manteve o restaurante por cerca de 1 ano, usando-o como uma espécie de refeitório de luxo para seus associados, onde homens que antes comiam em becos agora jantavam com talheres de prata, rindo alto e bebendo vinhos de safras raras. Eventualmente, ele vendeu o lugar com lucro, porque Lucky sempre lucrava. Mas a lenda daquela noite permaneceu. Ela serviu como um aviso para toda a cidade. Não importa quão altos sejam seus muros ou quão exclusivas sejam suas listas de convidados. Em Nova York, tudo tem um preço, e todos têm um dono. Lucky Luciano não precisava que gostassem dele. Ele não precisava que o respeitassem por sua linhagem. Ele só precisava que entendessem uma coisa. Você pode fechar a porta na cara do diabo, mas certifique-se de que ele não tenha dinheiro suficiente para comprar o prédio inteiro, porque se ele tiver, você vai acabar no inferno. E o inferno, meus amigos, é ser demitido sem as calças na frente de todos que você tentou impressionar.